Se você acompanhou o futebol dos anos 90, sabe que foi uma década repleta de magia, talento e jogadores que deixaram seus nomes marcados na história, como Bergkamp, Maldini, Roberto Baggio, Zidane e principalmente os dois brasileiros que foram temidos pelos zagueiros adversários, que foi o nosso Ronaldo Fenômeno e o baixinho Romário. Cada um deixou um legado significativo pelos clubes em que passaram, representando grandes equipes e conquistando títulos importantes, tanto nos clubes como em suas seleções. Mas nesse vídeo trarei a lista apenas dos jogadores que venceram a premiação da Bola de Ouro entre 1990 e 1999. Então alguns grandes nomes dessa década ficarão de fora, mas fique ligado aqui no canal que em breve farei um vídeo montando a seleção da década de 90. E vamos começar pelo vencedor da Bola de Ouro de 90, que foi o alemão Lothar Matthäus, que atuava pela Inter de Milão. Ele é considerado um dos melhores jogadores da década de 80 e também da década de 90. É com certeza um dos maiores e mais dinâmico meio-campista da história do futebol. Diego Maradona inclusive escreveu em seu livro que Matthäus foi o melhor jogador contra quem já jogou. O alemão passou os anos 90 em dois clubes, Inter de Milão e Bayern de Munique. Durante sua carreira, Matthäus ganhou a Copa do Mundo de 1990, fazendo excelentes partidas com a seleção alemã. Venceu 2 títulos da Copa UEFA, um pela Inter em 91 e em 1996 pelo Bayern de Munique, além de 6 títulos da Bundesliga e um título da Série A italiana. Ele não foi apenas um dos melhores jogadores de sua geração, mas também um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Matthäus também era o recordista de jogos em Copas do Mundo. O alemão disputou 25 partidas, porém em 2022 o Messi passou ele. A final contra a França foi a 26ª partida do argentino em uma Copa do Mundo. E o melhor jogador do mundo em 1991 foi o francês Jean-Pierre Papin, que defendia a equipe do Olympique de Marseille na época. Aqui, em 91, temos uma pequena divergência. Para quem não sabe, a FIFA começou a entregar o prêmio de melhor jogador do mundo neste ano, e o primeiro vencedor do prêmio FIFA foi o alemão Lothar Matthäus, que no ano anterior havia vencido o prêmio da Bola de Ouro, que é dado pela revista France Football, e pela qual estou me guiando para fazer essa lista dos melhores da década de 90. Então, vamos considerar aqui o francês Papin. Para muitos especialistas em futebol, as grandes estrelas do ataque da seleção francesa, como Henry e Trezeguet, nem chegaram aos pés de Jean-Pierre Papin. Exagero pode até ser, mas ninguém pode duvidar que ele foi um grande jogador, centroavante técnico, habilidoso e matador. Papin passou por 7 equipes durante a carreira, fazendo história no Olympique de Marseille. Com seus gols, o clube foi tetracampeão francês e chegou à final da Liga dos Campeões. Além disso, o atacante foi por 5 anos seguidos o artilheiro isolado do campeonato francês. Artilheiro também 3 anos seguidos na Liga dos Campeões. Papin viveu seu ápice em 1991, quando recebeu a Bola de Ouro e se consagrou de vez como o grande artilheiro do futebol mundial, onde ganhou o apelido de Senhor Gol. Já em 1992, o melhor jogador do ano foi Marco van Basten, a lenda do Ajax, do Milan e da Holanda. Foi um dos grandes jogadores da história. Infelizmente, o centroavante teve uma curta carreira como jogador. Começou como profissional no Ajax e já em sua primeira partida entrou em campo substituindo seu ídolo, Johan Cruyff, e marcou seu primeiro gol. E seu sucesso já começou aí, com 17 anos, já conquistando seu primeiro título holandês. Ainda viriam mais 2 no clube, com 4 artilharias consecutivas. Ganhou também a Recopa Europeia e chamou a atenção do Milan, onde também fez história. Já em sua primeira temporada, conquistou a Série A italiana, quebrando um jejum de 9 anos da equipe rossoneira, e em sua segunda temporada, ajudou a equipe a quebrar um jejum ainda maior. Conquistou a Copa dos Campeões da UEFA, título que o Milan não vencia há 20 anos, e pela seleção holandesa, foi um dos grandes nomes na conquista da Eurocopa de 1988, marcando 5 vezes em 5 partidas, incluindo no hat-trick contra a Inglaterra.
Já em 92, conquistou seu segundo campeonato italiano, com ele novamente sendo o artilheiro da liga. Com isso, recebeu sua terceira bola de ouro. Isso mesmo, foi sua terceira na carreira, pois já tinha sido eleito o melhor jogador do mundo em 88 e 89. Apesar disso, o fim de sua carreira estava próximo. Sua última temporada foi em 92-93. O Milan foi novamente campeão italiano e tinha a chance de conquistar novamente a Copa da UEFA, mas o título foi perdido para o Olympique de Marseille. Essa final seria seu último jogo. Seus tornozelos já estavam acabados, vítimas de tantos anos de pancadas e de cirurgias infelizes. E em 1995, Van Basten decretou de vez sua aposentadoria como jogador. Em 1993, temos o nosso bom e velho conhecido Roberto Baggio. Ele era considerado um jogador artista e muito elegante. Baggio jogou pela Juventus, Milan, Polonha e Inter de Milão durante a década de 90. A melhor passagem de sua carreira foi na Juventus, por onde jogou de 90 a 95 e conquistou um título da Série A e uma Copa da UEFA. Baggio disputou um total de 200 partidas pela velha senhora, marcando 115 gols e dando 48 assistências, e foi jogando pela Juventus que ele se destacou e ganhou sua primeira bola de ouro e acabou ficando em segundo lugar em 1994. Ele foi um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos. Participou de 56 jogos da equipe Azzurri, marcando 27 gols. Ele foi a estrela da Itália na Copa do Mundo de 94. Baggio marcou 5 gols neste torneio, incluindo 2 gols da Itália na semifinal contra a Bulgária. A Itália chegou à final e foi derrotada por ninguém menos que a nossa seleção brasileira na disputa de pênaltis. E adivinhem, quem perdeu o pênalti da final? Ele mesmo, Roberto Baggio, o italiano mais adorado dos brasileiros. Em 1994, temos outra divergência de melhores do mundo. A FIFA deu o prêmio The Best para o nosso baixinho Romário, enquanto a revista France Football deu a bola de ouro para o búlgaro Stoichkov, ambos jogadores do Barcelona na época. Mas como nossa lista da bola de ouro, vamos falar aqui de Stoichkov. O búlgaro fez história no time catalão. Foram 15 títulos nas 8 temporadas em que jogou pelo clube, incluindo uma Liga dos Campeões e 5 campeonatos espanhóis. Seu auge foi em 1994, quando não só brilhou pela equipe do Barça, como também carregou nas costas a seleção da Bulgária, fazendo apresentações de gala, e quando ele mesmo não partia para cima de seus adversários, ele dava um jeito de deixar seus companheiros de cara pro gol, e com isso levou a Bulgária até a semifinal da Copa do Mundo, onde perderam por pouco para a Itália de Roberto Baggio. Após o Mundial, ele foi perdendo a intensidade, porém nunca perdeu seu poder de decisão, e continuou marcando gols importantes por seus clubes, até o final de sua carreira, disputando ao todo 699 jogos e marcando 331 gols. E se você estiver gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para sentir a nostalgia do nosso bom e velho futebol. Então agora vamos para 1995, ano em que o melhor jogador do mundo foi o africano George Weah. E segundo a maioria da imprensa, esse título foi indiscutível, tanto é que ele venceu a bola de ouro e o prêmio The Best da FIFA. Sua primeira equipe europeia foi o Mônaco, da França, clube pelo qual conquistou a Copa da França na temporada de 1990-91. No ano seguinte, chamou a atenção do PSG, que resolveu contratar o jogador. Por lá, conquistou o título do Campeonato Francês e mais 2 Copas da França, até que, em 1995, foi para a equipe do Milan. Lembra que falei que o Van Basten precisou abandonar os gramados em 1993, né? Pois é, ele deixou muita saudade nos torcedores do Milan, mas alguns anos se passaram até que outro atacante fosse capaz de entusiasmar os torcedores milanistas, e esse cara foi o centroavante George Weah. Pouco tempo após a sua chegada, a saudade que os fãs ainda tinham de Van Basten foi diminuindo, e na Itália ele viveu a sua melhor fase da carreira, pois no mesmo ano de 95 foi eleito futebolista africano do ano, ganhou a bola de ouro e foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Ele jogou pelo Milan até os anos 2000, depois foi vendido ao Manchester City e encerrou sua carreira em 2002, no Al Jazeera dos Emirados Árabes. Um fato curioso sobre o George Weah é que depois que ele saiu do futebol, entrou para a política e foi presidente da Libéria em 2018 até janeiro de 2024. Tentou a reeleição, porém não conseguiu se reeleger.
E agora, no ano de 96, eu juro que queria falar sobre o nosso Ronaldo Nazário. Ele foi o vencedor do prêmio da FIFA neste ano, e quem ficou com a bola de ouro foi o alemão Matthias Sammer. Surpreendentemente, o meio-campista bateu o craque Ronaldo Fenômeno e ficou com o prêmio da France Football. O alemão ficou um voto à frente do brasileiro. Na época, o jogador obteve muito sucesso com a sua seleção, conquistando a Eurocopa, e também com o Borussia Dortmund, ganhando 2 títulos da Bundesliga. Ele iniciou sua carreira no Dinamo Dresden, da antiga Alemanha Oriental, e em 1993 ele chegou ao Borussia Dortmund. No clube aurinegro, o volante passou a jogar mais recuado, quase como um líbero, e foi nessa posição que ele ajudou o Dortmund a ser bicampeão alemão em 1995 e 96, sendo ainda eleito o melhor jogador do país nas 2 ocasiões. E ainda na temporada de 95-96, ele levantou a taça da UEFA como capitão da equipe, vencendo a favorita Juventus na final por 3-1. E aí já era o fim de sua carreira. Devido a lesões, ele mal jogou na temporada de 97-98, deixando de participar até do Mundial Interclubes, e antes da Copa de 98, decidiu encerrar a sua carreira. Agora sim, posso falar que Ronaldo Luiz Nazário de Lima é indiscutivelmente o melhor jogador do mundo, pois venceu a Bola de Ouro e o The Best da FIFA. Na verdade, posso dizer que Ronaldo é um dos melhores jogadores da década de 90, além de ser um dos melhores da história do futebol. No seu auge, ele era imparável, partia para cima dos zagueiros. Mesmo com pouca idade, ele não se intimidava com os xerifões da época, que, diga-se de passagem, eram casca grossa. Na temporada 96-97, o brasileiro disputou 37 partidas pela La Liga, ainda no Barcelona, marcando 34 gols e dando ainda 10 assistências. Ele ganhou a chuteira de ouro no final da temporada. E em 97, Ronaldo quebrou o recorde de transferência mais cara de todos os tempos até então, quando trocou o Barcelona pela Inter de Milão, que pagou 28 milhões de euros pelo jogador, com apenas 22 anos de idade. E na sua primeira temporada pelo clube italiano, Ronaldo conquistou a taça da UEFA. Ele marcou 6 gols no torneio, incluindo 2 gols nas semifinais. E 1 gol na final. O brasileiro marcou um total de 34 gols em todas as competições da temporada de 97-98, tornando-se vice-campeão da Série A e da Copa Itália. Além de ser eleito o melhor jogador do mundo em 1997, ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1998, em que o Brasil perdeu para a França na final por 3-0. Do futebol francês. Em 1998 foi a vez do capitão francês ser o melhor do mundo, Zidane, que dispensa apresentações. O lendário meio-campista era como nenhum outro. Ele driblava os melhores zagueiros do mundo com frieza, como se estivesse fazendo a coisa mais simples do mundo. Era um jogador que passava tranquilidade para seu time com a bola nos pés. Inclusive, parecia que a bola vivia magicamente presa nos pés de Zidane. Dificilmente veremos outro meio-campo com tanta classe, categoria e calma de Zidane. Zizou, como também era chamado, foi para a Juventus em 96 e jogou pelo clube da Itália até 2001. Ele conquistou 2 títulos da Série A e chegou à final da Liga dos Campeões 2 vezes, perdendo a final para o Borussia Dortmund por 3-1 em 97 e em 98 perdeu para o Real Madrid por 1-0. Mas o melhor momento de Zidane nos anos 90 foi a Copa do Mundo de 98. Apesar de ter perdido 2 partidas por suspensão, Zidane foi o melhor jogador francês neste torneio. Inclusive, ele marcou 2 gols na final contra a nossa seleção brasileira. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. 45, cruzamento, ninguém sobe. E por fim, para fechar a década de 90, temos outro brasileiro, Rivaldo, que foi o melhor do mundo em 1999. E não foi à toa não. Rivaldo jogou muita bola no Barcelona, conquistou a Supercopa da Espanha e o Campeonato Espanhol marcando 24 gols, apenas 1 a menos que o goleador da competição, que foi o espanhol Raul, do Real Madrid. Além de golaços, o brasileiro encantou os torcedores do clube catalão, com suas jogadas incríveis e seus passes mágicos, fazendo uma dupla quase imparável com o português
português Luís Figo. Ele também tinha feito uma excelente Copa em 98, foi um dos grandes nomes da seleção na competição, com 3 gols na trajetória que terminou com o vice-campeonato brasileiro. Rivaldo teve uma atuação brilhante no duelo das quartas de finais contra a Dinamarca, marcando 2 gols na vitória do Brasil por 3-2. Além disso, ele conquistou a Copa América de 99 e foi o artilheiro ao lado de Ronaldo com 5 gols e também foi considerado o melhor jogador deste torneio. Se chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com um amigo.